O meu perfil deu perfeccionista. Então, você é o que a gente chama de conforme. Conforme é aquela pessoa que gosta das coisas nos mínimos detalhes. É perfeccionista. Às vezes as pessoas chamam você de chato. Isso. Porque você gosta das coisas precisas. Você tem um alto grau de cobrança em relação à sua performance e isso faz com que você não queira errar, né? Você quer o tempo todo acertar, né? Exatamente. Se for no trabalho, então, é aquele tipo de pessoa que faz tudo para entregar perfeito, para não ser chamada atenção, em hipótese alguma, né? Porque a pessoa, quando tem perfil conforme, ela é uma pessoa extremamente focada na tarefa. Existem pessoas que são focadas em pessoas. Existem outras pessoas que são focadas no resultado. Existem outras pessoas que são focadas na tarefa. Tarefa dada, tarefa cumprida. Então, você, o tipo de perfil, deu só um ou deu um percentual com o outro? Não, deu só um. Só um? É. Então, é conformidade mesmo. Então, você é um conforme de carteirinha, tá? Todo conforme, ele busca precisão, ele é motivado por alto padrão, eficiência, e ele estabelece uma autocobrança, né? Você é assim, Felipe? Eu sou. Quando eu vejo que o que eu estou fazendo não vai dar certo ou não se aproxima do esperado, eu já começo a entrar em desespero e se bobear, eu até... Se eu não entrasse em desespero, eu ia conseguir fazer, né? Mas por eu entrar nesse desespero de ver que não está ficando do jeito que eu esperei ou do jeito que é para ser, eu acabo errando. É igual, por exemplo, fui trocar um sifão da pia. Quebrou um pedaço, eu entrei em desespero. Falei assim, não dá mais, vou quebrar o cano todo, vou ter que quebrar a parede, não sei o quê. Aí eu entrei em contato com o meu sogro, que ele sabe mexer, né? Que ele construiu a casa dele do zero. Aí ele virou para mim, ó, fica calmo, faz isso que eu vou te falar e que vai dar certo. Aí eu fui lá, fiz o que ele falou que eu fazer e realmente funcionou. Vou falar um pouquinho, se alguém aí que está ouvindo também é do tipo Felipe, uma pessoa C, né? A gente chama de alto C. Alto C, ele é correto, controlado e cruel com ele mesmo, né? Então, é um controlador, né? Controlador da própria pessoa, não é nem o controlador do outro, né? E ele fica chateado com as pessoas que fazem as coisas de qualquer maneira. Já que ele é uma pessoa perfeccionista, que gosta das coisas perfeitas, ele vai ficar chateado, por exemplo, se a esposa for aquele tipo de pessoa mais leve, mais influente, mais brincalhona, mais irreverente. Por quê? Porque você não acredita que ela vai fazer as coisas daquela maneira tão à vontade e você quer tudo regrado. Vou falar de um conforme indo viajar, tá? Um conforme indo viajar. Um conforme para viajar, ele precisa planejar. Ele vai planejar quanto vai gastar, quantos dias, qual é o valor do hotel, qual é o valor do aéreo, e ele ainda vai pesquisar como é lá o local. Ele vai pesquisar o local, qual o melhor custo-benefício, vai fazer todo um processo de planejamento. E um influente, por exemplo, uma pessoa que é influente. Quem é a pessoa influente? É aquela pessoa aventureira, que se lança nas coisas, que muitas vezes é confundido com o sem noção. Sabe aquela pessoa sem noção? Em qualquer lugar que ela chega, todo mundo sabe que ela já chegou, porque ela é espalhafatosa, ela gosta de falar, ela gosta de interagir com as pessoas.
qual é a desvantagem dessa pessoa influente? Ela normalmente ela vai querer fazer uma coisa, depois desiste, faz outra, e desiste, faz outra, e desiste, faz outra, e ela vai fazer isso na vida dela, em todos os setores. Para concurso público é bem complicado uma pessoa influente. Sabe aquela pessoa que, oba, vamos lá, tem muitas vagas, é o concurso, vou estudar. Aí compra todos os cursos, compra todos os materiais, no meio do caminho larga tudo pelo meio do caminho e vai para a praia. Porque ela é influente. Ela não é focada em resultado, ela não é focada em tarefa, ela é focada em pessoas. Então, essa pessoa, ela vai precisar ter um pouco mais de trabalho para se planejar, para se organizar. Felipe, você tem um perfil bom para planejamento. Você consegue fazer um plano de estudos e cumprir esse plano de estudos. Só não cumpre se não quiser, tá? Mas você tem um perfil que é possível isso. Agora, uma pessoa influente, tudo vai ser melhor do que sentar numa cadeira para estudar. Por quê? Porque ela se dispersa, ela vai querer brincar, vai querer falar com os amigos, vai ficar com o celular o tempo todo vendo o que tem, o que está acontecendo com a galera nos grupos. Então, ela, com essa dispersão, ela vai ter que ter muito mais um trabalho de se organizar para planejar. Alguém que fez o mapa do perfil comportamental deu influência, sim? Deu a pessoa que é uma pessoa aventureira, uma pessoa que gosta de novidade, que adora fazer coisas diferentes, inovadoras, está sempre buscando uma novidade. Alguém deu esse tipo de perfil? Michele, Pedro? Olha, professora, boa noite a todos. Eu não fiz confesso que eu não fiz o mapa, o teste, né? Mas eu sou assim, eu sou teimoso, né? Então, mas assim, é uma teimosia para o lado bom, porque eu sei que vou dar certo, eu vou quebrar a cara, eu posso até me machucar, mas eu vou até o final, né? Então, eu sou uma pessoa determinada, persistente. Eu posso quebrar a cara, mas é aquela história também, né? A gente não, assim, eu tenho certeza que eu vou passar porque eu estou estudando, eu estou me dedicando, né? Até porque a gente também não pode fazer um concurso pensando que alguma coisa vai dar errado, né? Mas se por acaso não conseguir, tentar de novo. E a gente também só vai saber se vai passar no concurso se a gente fizer a prova, né? É uma probabilidade. Você tem duas chances: passar ou não passar. Só que no nosso caso a gente só tem uma, né? Passar ou passar, não tem outra, né? Então você vê, no caso do Pedro, ele, pelas coisas que ele está falando, ele com certeza, sem fazer o teste, eu tenho certeza que ele é dominante. O que é a pessoa dominante? É a pessoa focada no resultado. Ela não fica arrumando desculpas, ela olha o futuro e ela se projeta para o futuro fazendo ações. Então, quem é focado no resultado vai falar exatamente o que ele falou. Eu vou fazer tudo para passar. Está nas minhas mãos dizer se eu vou passar ou não? Está nas minhas mãos. O dominante, ele não tem essa história de Deus vai me ajudar, vou sonhar, vou dormir, vou acordar servidor público. Não tem isso, não tem viagem. Não tem viagem para o dominante. O dominante, ele foca no resultado, nos desafios, na eficácia, vai fazer exercício, vai estudar. Mas o problema do dominante é que ele é igual um trator. Ele enfia a cabeça e vai. Mas ele também não gosta de perder. Então, ele arrisca tudo, ele faz acontecer, mas ele não gosta de perder. E aí, quem sofre, na verdade,
são as pessoas que estão em volta do dominante. Porque o dominante, ele fecha o cerco, olha para frente e foca no resultado. Então, ele deixa de fazer tudo à sua volta. E isso também tem que haver uma flexibilização, porque você não é só a sua vida profissional, você é a sua vida familiar, você é a sua vida pessoal, é a sua vida do lazer, do esporte. Você precisa entender que ser um concurseiro não significa que a sua vida para você ser um concurseiro. Até porque, quando a gente deixa de fazer outras coisas, e a gente também começa a não ficar muito bem emocionalmente com o concurso. Né? Então, assim, o concurso tem que ser algo que, ao mesmo tempo, é uma aspiração, é um desejo, é uma vontade, mas também precisa ser uma realidade. Não pode ser algo fantástico e fora do contexto. Né? Eu vou falar algumas características dos 4 perfis, porque são 4, chama DISC. E esses 4, tem alguém com áudio aberto, peço, por favor, para fechar o áudio. Deixa eu ver quem é. É a Michele. Michele, fecha o teu áudio aí, por favor. Obrigada. Dominantes. Quem são os dominantes? Os dominantes, eles focam no resultado. Normalmente, as pessoas confundem o dominante com teimoso, com grosseiro. Às vezes o dominante ele é chamado de grosso. Nossa, você é grosso. É porque ele é tão determinado no resultado que ele muitas vezes ele não olha para as pessoas, ele olha para o resultado dele. Não é que ele não seja sensível às pessoas, mas naquele momento ele não vai olhar para o lado, ele vai olhar para frente e para a meta dele, aonde ele quer chegar. Então, ele é motivado por desafio, ele está o tempo todo em desafio. Se ele começa a fazer muito exercício fácil, ele vai deixando para o lado, porque ele começa a perceber que aquilo não está desafiando. Então, é importante no perfil do dominante você estudar sempre num nível maior do que a exigência da sua prova. Exatamente para se desafiar, para estar o tempo todo em alta aí. O influente é aquele bom de relacionamento, é o amigão, aventureiro, gosta de liberdade, adora uma criatividade, se estiver estudando, daqui a pouco está desenhando, né? Se distrai com muita facilidade, mas é aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, porque é uma pessoa amiga, uma pessoa alegre, uma pessoa expansiva. O problema do influente é a dispersão. Então, assim, um influente para estudar online é um problema, porque ele vai, daqui a pouco ele já se perdeu, já não está mais prestando atenção no que eu estou falando, já se distraiu, já foi escutar uma música, né? Então, assim, o influente ele tem que flexibilizar um pouco esse lado distraído do influente, porque senão ele também tem dificuldade de passar no concurso, porque ele é o oba-oba, né? E é aquela pessoa que, vou fazer prova para educação infantil. Aí sai um concurso para ensino fundamental. Vou fazer prova para o ensino fundamental. Aí sai um concurso para pedagogo. Eu vou fazer prova para pedagogo. Então, quer dizer, ele atira para todos os lados, ele tem o tempo todo essa visão de futuro, ele está lá na frente, mas ele não faz os passos para chegar nesse futuro. Então, normalmente, ele vai ficar no meio do caminho. Ele vai ter que lutar contra essa imaturidade emocional para poder avançar. Esse é o influente, é o I. O estável é aquela pessoa que eu diria assim, sabe aquela pessoa morna, normal? Estável é aquela pessoa tranquila, paciente, mas chega a ser tão paciente que acaba virando um pouco acomodado. É uma pessoa conformada. Essa pessoa, ela gosta de segurança, ela gosta de estabilidade, ela gosta da estabilidade do concurso, mas ela muitas vezes não quer pagar o preço para chegar lá.
porque ela tem uma acomodação. Sair da zona de conforto, eu vou dar um exemplo de uma pessoa estável, quando você conversa com você tem um marido estável, e você marcou com ele que vocês vão a uma festa amanhã, à noite. Se no dia da festa você disser assim, olha, a festa não vai ser mais à noite, a festa vai ser à tarde. Acabou para o estável. O estável ele não consegue lidar com mudanças bruscas. Ele precisa de um tempo para ruminar aquela mudança, para depois ele se preparar e se planejar, porque ele é planejador. Então, ele precisa desse tempo. Então, esse é o estável. O conforme é aquela pessoa que as pessoas confundem com chato, porque ele é muito perfeccionista, ele gosta das coisas nos mínimos detalhes, adora estudar fazendo resumos, fazendo exercícios e tem constância. Ele gosta de estudar com planejamento, com constância. Qual é a dificuldade do conforme? O conforme, muitas vezes, se cobra muito. E se ele perceber, foi como o Felipe falou, se ele perceber que aquilo ele não vai conseguir, ele trava. E aí, muitas vezes, ele deixa oportunidades importantes aparecerem e passarem por ele, porque ele travou. Isso por conta do seu perfeccionismo. Isso também acaba sendo um problema, porque o feito é melhor do que o não feito. E nem sempre precisa ser perfeito, né? Então, assim, tem que rever essa postura para você também não achar que só vale a pena se passar com a pontuação X. Né? Tem que flexibilizar um pouco e entender que isso é possível. Adriana, você fez o teste? Não está falando. Michele? Tem Michele, Ingrid. Mais alguém fez o teste e se identificou em um dos 4 perfis? São 4 perfis. Alguém se identificou? Mônica, tá aí, Mônica? Professora? Oi, pode falar. Não, rapidinho, 2 coisas. Acho que elas estão falando no chat, a falar para você dar uma olhadinha, que acho que elas estão respondendo por lá. E eu ia te pedir só para você repetir o outro, vamos dizer assim, o outro temperamento, o outro perfil, que eu só anotei os 3. O então, D, o I e o C. O D, e assim, normalmente nós temos 2 perfis. Nós somos mais uma coisa do que outra. Tá? E isso é bom você identificar. O que eu sou mais? Eu sou mais dominante, mas eu tenho um pouco de influente. É o meu caso, por exemplo. Eu sou dominante. Eu sou focada no resultado, focada para mim, desafio é o que me motiva. Mas, muitas vezes, eu deixo as coisas para cima da hora. Porque eu acredito tanto no meu potencial que eu deixo as coisas, às vezes, para cima da hora. E aí falta em mim um pouco de planejamento para algumas coisas. Isso é uma coisa que eu tenho tentado corrigir no meu perfil. Por quê? O meu lado influente atrapalha o meu lado planejador. Então, o meu lado influente é que muitas vezes me deixa dispersa. Então, eu preciso ter planner. Eu tenho planner. Se eu não tiver planner, se eu não escrever no meu planner, vou pegar aqui. Mas, assim, o que acontece? É uma longa estrada, né? Não é da noite para o dia. Porque, por exemplo, quem se identifica? Muitas vezes compra uma agenda e a agenda começa linda, você faz a agenda linda, começa anotando tudo, e no meio do caminho, essa agenda começa a ficar uma bagunça, uma rabiscação, ela serve para você anotar um telefone, ela serve para você fazer um cálculo, ela serve para você arrancar uma página e fazer alguma coisa com essa página, né? Então, assim, essa agenda que era linda, organizadíssima, acaba não virando uma ordem, né? Fica uma desordem. Então, eu preciso de um planner. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que anotar. E assim,
quando eu sento para fazer material, por exemplo, eu tenho que anotar exatamente que materiais eu tenho que fazer. Porque o meu lado influente, o meu lado I, é criativo. Eu adoro fazer, por exemplo, os banners, né? A parte da arte, da criação. Eu adoro fazer vídeo, propaganda, adoro fazer isso. Então, quando eu sento para fazer planejamento de conteúdo, eu tenho que anotar que tipo de conteúdo eu vou fazer, que tipo de conteúdo eu vou estudar, que tipo de conteúdo eu vou montar meu material. E aí eu tenho que anotar, e eu tenho que seguir tipo um checklist. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até eu acabar. Quando eu acabar, eu mudo a tarefa. Porque se eu não fizer isso, o meu lado influente acaba me dispersando, eu faço tudo que eu não tinha que fazer e eu deixo de fazer aquilo que era prioridade para fazer. Tá? Então, ó, dominante é 1, influente é aquela pessoa criativa, inventiva, aventureira, tá? Influente. O conforme é aquela pessoa organizada, controladora, que gosta tudo nos mínimos detalhes, detalhista. E o estável é a pessoa planejadora, gosta de segurança e muitas vezes é muito conformada, né? Assim, é aquela pessoa que gosta de estabilidade, nada que fuja o seu domínio, né? Nada que vá para outro lado, né? Outra direção. Ela não gosta de vários caminhos, ela gosta de saber Ana, qual. Mônica, o meu perfil guerreiro, é isso? É, dominância. Mentira. O que é o dominante, é isso? Provavelmente você tem uma mistura de estabilidade, né? Essa coisa da lealdade, da segurança, da amizade. Você é uma pessoa que preza pela lealdade aos amigos. Então, você provavelmente é mais estável do que dominante, né? Por isso que muitas vezes acontece você uma insegurança em relação ao seu potencial, por conta da estabilidade. É aquela pessoa que planeja, se organiza, tem um potencial incrível, mas muitas vezes se amedronta com mudanças, né? Tudo que vai gerar uma mudança acaba te deixando meio imobilizado. Entendi. Obrigada. Gente, nós temos pontos fortes e pontos fracos, né? Então, assim, os pontos fortes... O meu... Fala. Quem está falando? Adriana? Não. O meu deu harmonioso. Harmonioso. Harmonioso é a pessoa estável, né? Então, assim, o guerreiro é o dominante, mas o harmonioso é o estável. É a pessoa que gosta de ambiente calmo, sem guerra. Entendeu? Ambiente tranquilo. Essa pessoa, ela tem um problema, né? Porque, assim, na vida nós não temos tranquilidade sempre, né? Nós temos momentos de altos e baixos. E, às vezes, eu não sei como é que quem é que falou? É Michele? Quem falou? Ingrid. Ingrid. Como é você, Ingrid, assim, em casa? Então, você estava falando aí, eu não sou muito dominante, não. Em relação até ao estudo, assim, eu sou a segunda quando você estava falando, agora eu não lembro o nome, que é aquela que vê o futuro, só que às vezes acaba deixando algumas coisas passarem na frente,
aí ou acaba falando assim, daqui a pouco eu faço isso, eu não tenho muita... O dominante vai lá, pega, faz e fica até acabar. Não, eu fico, às vezes eu volto, boto outra coisa na frente se aparecer. Aquela que se perde muito rápido, que você estava falando. Eu tô, por exemplo, você até falou, para essas pessoas não servem aula online. Eu sou eu não gosto de fazer nada online, assim, curso, assim, porque eu me perco muito. Eu tô ali olhando o professor falando, daqui a pouco eu tô mexendo a bolinha, daqui a pouco eu abri outra página. É um influente. Mas olha só, não é pelo fato de você ter esse perfil que você não possa fazer curso online. Pelo contrário, você tem que fazer para você mudar esse perfil, né? Não é que você tem que mudar o que você é em essência, porque a gente não deve fazer algo que mude muito o que é essencial em você, tá? Assim, por exemplo, um conforme, como o Felipe, ele não pode mudar radicalmente. Uau, agora virou outra pessoa. Não tem como, porque ele vai mudar um tempo, mas depois ele vai acabar voltando para o que ele era antes. E muitas vezes isso é doloroso. Né? Uma pessoa que, por exemplo, é focada no resultado e que muitas vezes é confundida com alguém grosseiro, né? Alguém que gosta de poder, que gosta de... Essa pessoa, às vezes, ela casa com uma pessoa muito controladora, por exemplo. Um dominante casado com um controlador. Gente, é quase guerra de titãs, entendeu? Porque o controlador vai querer controlar tudo que o dominante faz. O dominante não quer ninguém no pé dele. Ele quer fazer do jeito dele. O jeito dele que é certo, né? Porque ele já está vendo o futuro, ele já está vendo a medalha. Ele não vai medir esforços para ganhar a medalha. Então, o conforme, às vezes, não entende esse lado, às vezes, até irreverente de fazer de um jeito diferente do dominante. O dominante, ele, às vezes, vai pular etapas de um planejamento, porque ele já viu o negócio e já conseguiu já ultrapassar aquilo ali. Para o conforme tem que vir passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. O influente assiste a aula 1, pula para a aula 10, que é mais interessante, volta para a aula 4. No meio do caminho, ele não sabe mais qual é a aula que ele assistiu. Esse é o influente. Né? O conforme vai no passo a passo, aula 1, aula 2. O dominante assiste 10 minutos da aula, já entendi, passa para outra. Porque ele não vai perder tempo, ele não gosta de perder tempo. Entendeu? Professora? Fala. Não, só abrindo um parênteses aí na nossa aula, eu não sei se você já ouviu falar, mas uma matéria chamada Psicanálise Clínica tem os temperamentos também, fala sobre melancólico, colérico, e aí, como você tocou nesse assunto, eu lembrei logo dessas nomenclaturas também, que fala muito sobre isso. E o importante... Cada escola de coach usa uma linha. Por exemplo, tem uma que fala do gato, né? Faz uma relação com animais. Outra, que é o caso do DISC, né? que é norte-americana, ela faz uma relação com quem escreveu o perfil da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela tem os 4 perfis. Seria o perfeito, né? O perfeito e o imperfeito juntos, porque seria todos os pontos fortes dos 4 e todos os pontos fracos dos 4. Então, ela é assim, a Mulher Maravilha é a representação do DISC, com todos os perfis. Entendeu? Por que eu trouxe a questão do perfil para vocês? Porque é muito importante você se conhecer e você saber o que funciona para você e o que não funciona para você. Tem coisas que não funcionam para você. Às vezes você vai falar com a Ingrid, por exemplo, assim, Ingrid,
você vai ficar sentada 4 horas estudando por dia e você vai passar no concurso público. Você vai matar a Ingrid, né? Porque ela vai dizer, não consigo. Não vou mesmo. Ela vai dizer, não vou mesmo. Deus me livre. Né? Se você falar com uma outra pessoa, olha, se você estudar 4 horas, seguindo esse planejamento aqui que eu estou te entregando, você vai passar no concurso público. Essa pessoa vai lá e vai cumprir a tarefa, porque ela é focada na tarefa. Entendeu? Se eu falar para o dominante, olha, você vai ficar sentado 4 horas fazendo o meu plano de estudos. O dominante vai criar o plano de estudos dele, porque ele não gosta de ser mandado. Então, ele já vai dizer de antemão, essa mulher está louca, que eu vou ficar 4 horas sentada aqui. Ele vai ficar até 4 horas ali, ele vai ficar, mas ele vai ficar de acordo com o planejamento dele, e não de acordo com o planejamento do curso. Tá? O estável vai seguir bonitinho o roteiro, apesar de não confiar muito no potencial dele, ele vai seguir o roteiro, ele vai ser o bom aluno, né? O estável, ele é o bom aluno. Sabe aquela pessoa que mandou fazer, ele está fazendo? Ele é aí, essa pessoa, tá? Um engolidor de sapo. A pessoa pode estar ali para o estável, a pessoa pode estar fazendo um mal para ele para evitar a briga, ele vai engolir o sapo. Ele vai ficar ali, ó, só engolindo o sapo. Chega uma hora que ele estoura também. Mas ele é aquela pessoa tão paciente que quando ele estoura, ninguém acredita que ele se estourou. Porque ele é tão paciente, ele o tempo todo aceita, né? Aceita muitas coisas e ele vai se estourar. Então, para cada perfil, existe uma maneira de estudar. E quando você descobre qual é o seu perfil e também descobre qual é o perfil das pessoas da sua casa, você vai entender por que, às vezes, uma pessoa na sua casa estuda meia hora e aprende, e aquela outra precisa estudar 5 horas. E mesmo assim, ainda vai ter que estudar mais um pouquinho, porque não aprendeu. Mas é por conta do perfil, não é uma questão de QI. Uma pessoa é mais inteligente do que a outra. Não. Uma outra coisa também que as pessoas confundem é que a aprendizagem, ela se dá em processo individual. Você não aprende memorizar com o outro. Você pode até fazer trocas com o outro de aprendizado, mas você só memoriza sozinho, sem a presença de outras pessoas. Então, quando você estuda para concurso, você tem que ter o momento coletivo, mas você tem que ter o momento individual. Um momento em que vai ser você com você mesmo. Para algumas pessoas, pegar lápis colorido vai ser melhor. Vai marcar tudo com lápis colorido. Para outras pessoas, escutar o conteúdo é melhor. Para outras, ela precisa ver. Então, ela vai estudar melhor se ela estiver vendo um vídeo, por exemplo. Para outras pessoas, vai escrever. E aí vai entrar em outra coisa, porque nós também somos auditivos, visuais e sinestésicos. Cada um tem um perfil. Então, eu não posso, quando a gente trabalha no online, por exemplo, e que eu marco uma aula ao vivo, e eu faço um vídeo, e eu coloco um texto, e eu coloco exercícios, para que isso? Para atender a vários canais de aprendizagem. Porque vai ter uma pessoa que aprende melhor assistindo o vídeo, e vai ter aquela outra pessoa que aprende melhor quando ela lê o texto e faz o resumo, os apontamentos no texto. E vai ter aquela outra pessoa que ama estudar com exercício. Né? Então, cada um é um. O que é importante nisso tudo é que você se autoconheça e você possa tirar o melhor do seu potencial, de como você é dentro desse processo, tá? Então, agora, eu queria que vocês pegassem um pedaço de papel aí, qualquer papel que tiver na frente de vocês,
e que vocês escrevessem o motivo. Qual o motivo? Qual o porquê? Não é o para quê, tá? É o porquê. Por que você quer fazer um concurso público? Não quero para quê. O para quê? Para ter mais estabilidade. Para ter mais dinheiro. Para ter segurança. Não. Não é o para quê. É o porquê. Tá? Então, escreve aí. Escreve o seu porquê. O porquê tem a ver com você, não com o outro, tá? Então, o seu porquê é algo para você. É o motivo para agir, que é a famosa motivação. Motivo para ter ação. Quem quer compartilhar? Então, eu não escrevi não, porque assim, eu confesso que eu falo muito, mas eu vou ser breve, fiquem tranquilos. Então, eu sempre quis ser professor, né? Então, já respondendo a sua pergunta, e aí já levando o assunto do concurso público um pouco mais específico, que é o magistério, eu sempre me vi dando aula, porque a educação ela vai muito além do espaço físico, né? Conduzir para fora, né? Educere, né? Então, é você sempre levar a educação para fora da escola, né? Tá só abrindo parênteses na minha resposta. Os alunos da escola da França têm aula de arte no Museu do Louvre, né? Então, é você levar os seus alunos para o CCBB, né? Não adianta falar que não tem, isso é mentira. O Brasil é muito rico. A gente que não sabe explorar, a gente que não sabe conhecer. Então, eu meio que me revolto com o sistema, porque muitos professores não colocam em prática aquilo que eles aprendem, que ficam com medo da instituição, ficam com medo da prefeitura, ficam com medo de chegar alguém da Secretaria de Educação, bater lá na escola. A gente não pode ter medo, né? Então, respondendo a pergunta, primeiro porque eu sempre me vi professor, sempre gostei de criança, de adolescente, de trabalhar com todas as faixas etárias, e também porque o conhecimento é uma coisa tão rica, assim como a educação, eu acho que seria injustiça da minha parte guardar isso para mim, né? E a gente vê tantas crianças, tantos adolescentes aí perdidos, largados, abandonados, e a gente não pode transferir a culpa para a família, porque a gente estaria fazendo o mesmo papel dessa família. A gente tem que fazer diferente. Então, essa é a minha resposta da pergunta. Isso aí. Pedro, você dá aula de quê? Então, eu sou formado em latim. Atualmente, eu dou aula em agências particulares de aula, mas não tenho chamado. Então, tenho feito mais serviço de tradução e aula particular. Mas eu dou aula de português, de inglês, de matemática também. De vez em quando aparece, dependendo da matéria. Olha aí, um professor interdisciplinar. Quem mais tem o porquê? Os porquês eu vou descobrindo ao longo do caminho. Eu tenho mais o para quê do que o porquê, né? Mas eu descobri que eu gosto de ajudar pessoas, né? Então eu gosto de facilitar as coisas. E eu fui jogado para o magistério por conta da minha prima. Uma prima minha virou para mim, olhou na minha cara e falou: "Você vai ser professor". Aí eu, Deus me livre. Aí depois ela apontou o dedo na minha cara e falou: "Você vai ser professor de matemática". E hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço. E eu fui professor primeiro para adultos, né? Eu trabalhei como professor substituto em universidade. Só depois que eu vim para o ensino fundamental. E na primeira experiência que eu tive com o ensino médio, eu não gostei.
trabalhar com os adolescentes. Por isso, daquelas outras... Na aula passada, acho que foi de segunda, que você estava falando, né, daquela questão da idade, né, que vira adolescente, que muita gente faz confusão. Eu fazia muito dessas confusões também. Quando eu comecei a trabalhar com criança, eu descobri outra paixão. Então, eu prefiro trabalhar hoje com 6º e 7º anos do que trabalhar com 8º e 9º. Né? E eu sinto que eu ajudo mais eles com essa descoberta, com essas primeiras informações matemáticas e tirando aquele mito, né, de matemática ser chato, de ser só aquilo e acabou, de ser uma verdade incontestável, que não é. Então, eu sou apaixonado por isso. Mostrar aos alunos coisas diferentes e facilitar a vida, né? Legal, tem um porquê interessante aí, né? Muito bem. Mais alguém tem o seu porquê? Ou nunca pensou no seu porquê, né? Ana, Fala. assim, o meu porquê, né? Primeiro que é um sonho a se realizar, né? E porque eu também tenho certeza que posso contribuir muito na educação pública, né? Eu já fui coordenadora, né, em particular, já trabalhei em colégio particular, e tem uma discrepância muito grande, né? E eu fico muito chateada porque alguns professores que estão no particular são professores também que estão no público, e é uma diferença muito grande. Eles colocam particular, eu não posso faltar, não posso isso, mas no público eu posso. E aí isso sempre me incomodou, né? Porque eu acredito que a educação do nosso país, né, aquelas crianças que estão ali nos esperando, eles não têm culpa. Então, eu acho que eu posso contribuir muito em sala de aula, principalmente com os pequenos, entendeu? Assim, ensino fundamental 1. Legal. Bom, é isso. Então, vocês estão no caminho porque vocês já sabem o porquê, né? O para quê é consequência de um porquê. Porque não vai me dizer que faz magistério para ter estabilidade, porque outras profissões também te dariam estabilidade. Não vai me dizer que vai fazer magistério por conta de salário, porque tem outras profissões que pagam mais. Então, não é dinheiro, não é estabilidade. Tem que ter um porquê. Né? E esse porquê é que vai te mover, é esse porquê é que vai te fazer imparável. Quando você não tem isso muito claro, você está fazendo o magistério como ponte. Você vai fazer o concurso, se passar, legal. Se não passar, legal também, porque você não está com isso como foco. Né? E isso é importante. A gente precisa ter um porquê bem definido. Isso era bom até que você escrevesse. Qual é o seu porquê? Porque toda vez que você tivesse aquele momento que você está quase desistindo, você lê uma carta e você vê assim, não, mas eu tenho um porquê, eu quero chegar lá na frente e poder ler essa carta e dizer, eu venci, eu consegui realizar aquilo que eu estava propondo a realizar. Né? Então, olha só, para você começar a estudar no concurso público e você passar no concurso público, você tem que ter uma motivação. Saber o que te motiva. O que te motiva a ser um servidor público é um dos principais fatores do sucesso no estudo. Manter uma rotina, uma cobrança diária, interna e externa, de fatores para te manter no foco. E construir um mural dos sonhos. Você passou no concurso público, o que isso vai mudar na sua vida? Então, construir um mural dos sonhos, pegar uma cartolina ou o quadro a tela do seu computador e colocar coisas que você vai conquistar quando você for um servidor público. A viagem que você quer fazer, o que você quer comprar, vai mudar de casa, vai mudar de carro, vai planejar uma viagem, o que você vai fazer. Porque quando a gente tem motivo, a gente busca condições para fazer. Tá? Metas e objetivos. É importante você estabelecer um objetivo
de longo prazo que envolva o cargo dos seus sonhos. É muito comum as pessoas pegarem e estudarem para qualquer concurso que aparece. Só que qualquer concurso que aparece, às vezes não está alinhado com os seus valores. E isso é muito sério. Você ir para uma prefeitura que não está alinhada com os seus valores. E aí você faz o concurso, você gasta tempo e energia, passa para aquela prefeitura e ela não está alinhada. Vamos trazer o exemplo aí do Felipe. Felipe passa para um concurso público para trabalhar com adolescentes. Vamos dizer que o concurso fosse específico para o 9º ano. Ele passaria no concurso público, mas seria cruel com ele, porque ele não ia gostar de trabalhar com o 9º ano. Resultado, ele ia acordar todos os dias com um peso enorme nas costas, porque ele teria que sair para trabalhar e dar aula no 9º ano. Então, isso acontece muito com os professores que, por exemplo, fazem educação infantil. E ele não tem nenhum tipo de afinidade com criança pequena. Ele vai entrar no concurso, porque ele passou no concurso, e quando chegar lá na frente, ele vai ser aquele professor que a gente não quer na rede, que é exatamente aquele professor que reclama de tudo. Ele vai para a sala dos professores só para reclamar, porque ele está muito chateado com a escolha dele. Então, quando você sentar, vocês estão fazendo um concurso para Teresópolis, tá? Então, você tem que sentar e falar assim: quando eu passar no concurso de Teresópolis, como será a minha vida? Colocar isso em pontos positivos e pontos negativos. E tudo na vida a gente tem pontos positivos e negativos. Você faz isso e coloca. E aí você vai olhar se esse é o concurso dos seus sonhos. Ou se ele é um concurso de experiência para os seus sonhos. Porque ele pode ser um concurso de experiência para os seus sonhos. Você tem que contar tudo. Isso é metas e objetivos. Você tem que saber distância, salário, plano de carreira, como que isso vai ser impactante na sua vida pessoal. Porque, vou trazer um exemplo. Uma aluna passou no concurso para Belford Roxo. E ela mora em Niterói. Não tem carro. E ela passou por um concurso em Belford Roxo. O salário de Belford Roxo não é um salário bom. Quando eu fiz uma consultoria com ela, e a gente fez as contas de quanto que ela gasta para estar em Belford Roxo todos os dias, trabalhando como professora de anos iniciais, era melhor ela ficar 6 meses em casa estudando para passar por um concurso para Niterói, para um concurso para São Gonçalo, um concurso até para a região dos lagos. Porque quando ela fez as contas, ela estava praticamente pagando para trabalhar e estava muito infeliz no que ela estava fazendo. Então, a gente precisa ver isso, né? Metas e objetivos são importantes aí. E tudo tem que ser, toda meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Eu tenho que ter uma meta e tem que ter data. Vocês agora estão aí estudando para o concurso de Teresópolis. A prova não foi reagendada, né? A prova tem previsão. Então, já tem ali algo palpável, mas tem situações em que o concurso ainda nem saiu. Você pode, por exemplo, estar almejando passar para o concurso Pedro II do governo federal. Quando que abre esse concurso? Esse concurso ele é regular, ele abre de 2 em 2 anos.
Porque o Pedro II ele tem abertura de concurso de 2 em 2 anos, porque ele tem vários setores, né? Ele tem desde a educação infantil até a universidade. Então, ele abre concurso de 2 em 2 anos. Então, se eu sei, eu quero passar para um concurso federal, eu vou me planejar, mesmo que eu esteja hoje trabalhando num concurso municipal, eu vou me planejar para fazer um concurso federal, porque é o meu objetivo, é a minha meta. Então, eu vou ter o quê? Um planejamento para que isso aconteça. Se eu não me planejar, isso vira sonho. Sonho sem data é devaneio. Todo sonho precisa ter data de realização para virar meta, porque senão sonhar, todo mundo sonha, né? Plano de estudos. É necessário iniciar os estudos para concurso com um plano. E esse plano ele não pode ser igual dieta. Vou começar na segunda-feira. Plano de estudos é todos os dias, então você tem que estudar todos os dias. Você tem que ter local para estudar. Você tem que ter horário para estudar, tem que ver o que funciona para você. Se o que funciona para você é de manhã, o que funciona para você é à tarde, o que funciona para você é à noite. Qual é o horário melhor para você cumprir essas tarefas? Mas tem que ser no mesmo horário, todos os dias. Ou pelo menos no mesmo turno, todos os dias, porque o seu corpo precisa se acostumar com essa atividade, que é a atividade de estudo. Isso é hábito. Assim como eu digo que todo mundo fala assim, estudar no curso online é complicado, não sei o quê, eu me distraio, eu me disperso. Não, você só não tem o hábito. O mesmo hábito que você cria de se arrumar para ir para fora da sua casa, para estudar num curso presencial, e que muitas vezes você se distrai mais do que você está estudando, e, na verdade, quando você está lá, você está no social, então você está se distraindo mais. Às vezes é uma ilusão. Às vezes você está usando a saída para o curso como uma distração. Ai, graças a Deus, agora é meu tempo de estudar. Né? Eu vou sentar lá e vou estudar. E muitas vezes você fica batendo papo. Tem gente que vai para o curso e fica lá fora, comendo e batendo papo. Então, quer dizer que não é isso que otimiza, né, os seus estudos. Então, um bom plano de estudos. Onde estudar? O local que você estuda. O local que você estuda tem que ser um local adequado, tem que ser um local iluminado, tem que ser fresco, tem que ser um local que tenha materiais para você. Em cima da mesa, somente o material que você vai estudar naquele dia. Não adianta você encher a mesa de material, porque o seu cérebro ele não consegue organizar vendo vários estímulos ao mesmo tempo, então você tem que estudar. Vai estudar português? Separa só material de português. Vai estudar matemática? Separa só material de matemática. Não adianta colocar um monte de material em cima da mesa. Tá? Material de consulta, fala. Olha, uma coisa muito interessante que, quando eu passei a estudar com você, né, online, isso que você falou, né, pouco tempo agora, né, você falou, pessoas vão para o curso e ficam conversando. Eu tinha muito essa coisa de que era libertador ir para o curso, mas muitas das vezes eu estava ali conversando com um colega, me distraindo, do que prestando mais atenção, entendeu? E eu me cansava muito em relação à trajetória, né, de você ir pegar ônibus. Já o online, para mim, eu estou conseguindo ter foco naquele determinado horário. Ou eu estudo de manhã bem cedo, ou à noite, entendeu? E eu não tenho aquela interrupção. Legal. É porque você criou o hábito, né? Tudo é uma questão de hábito. Na vida, tudo é hábito. Nós somos seres de hábitos. Se a gente cria o hábito, a gente mantém o hábito. E assim, existem especialistas que deixam isso muito claro. Você, em 21 dias, você faz um novo hábito. Se você tem um hábito ruim hoje, deixa de fazer isso hoje e fica por 21 dias sem fazer. Por exemplo, se você fuma e quer parar de fumar, 21 dias sem fumar. Come doce, quer parar de comer doce, 21 dias sem açúcar. Se você fizer isso, o seu organismo
acostuma com, ele se habitua com a novidade. Então, estudar é a mesma coisa, é uma questão de nada. Pedro, quer falar alguma coisa, Pedro? Não, isso aí é só comentar, e é uma dica também que eu ia dar para quem tá estudando, né? É uma coisa assim que eu particularmente gosto, é a gente estudar fora do ambiente da nossa casa. Porque na nossa casa tem filho, tem marido, tem esposa, então é muita distração. É muito mais produtivo você ir para uma biblioteca, você ir para um shopping, mais você tem a praça de alimentação, você procura um lugar no shopping mais afastado, e você vai conseguir ser mais produtivo, né? Dentro da nossa própria casa, justamente por conta do excesso de distração, né? Filho, marido, né? E fora de casa a gente não tem essa distração, né? Que a gente acaba, meio que a gente se isola dentro de casa e acaba acontecendo, né? Isso é muito particular, né? Porque, por exemplo, existem pessoas que conversam, né, ali com a esposa ou com o marido e separa aquelas 2 horas ou 3 horas de estudo e fala, nesse momento eu não quero. Quando tem criança, a coisa fica mais difícil, né? Porque, às vezes, as crianças são mais incontroláveis. Mas quando é um ambiente em que há um diálogo, em que compartilham algum motivo, esse que é importante. Você não adianta ter um motivo, ele é seu, mas você tem que compartilhar isso também com seus familiares. Porque eles precisam saber por que você quer fazer o concurso público, né? E aí eles também vão, de certa forma, te ajudar nessa tarefa. Então, estudar, quando tem a possibilidade de você ir para um outro lugar para estudar, é legal, mas é importante que você também tenha um lugar de estudos na sua casa, né? Que você crie ali um espaço de estudos na sua casa. E conversa aí com a família para que realmente respeite, né, esse momento que você estiver estudando. Então, é uma boa solução aí. Resolva exercícios. Depois que você trabalha a teoria, você tem que fazer muito exercício, porque o exercício é a aplicação do conteúdo. Então, separe pelo menos um dia na semana para você só fazer exercício. Então, simulados, baixar prova, pelo menos uma vez na semana, só exercícios, para você fazer realmente de acordo com a banca, né? Então, baixa as provas da OCP. Normalmente, as pessoas baixam as provas no PCI Concursos. Tem provas abertas lá. A OCP, Instituto OCP, veio da Fundação OCP. Então, baixa também os da Fundação. Não precisa ficar, porque não tem muita prova do Instituto. Mas a Fundação segue o mesmo critério. Então, baixa as provas da Fundação. Procure baixar provas de 2018 para cá. Porque as provas de 2015, 2014 podem estar desatualizadas em relação à legislação, né? Então, é importante que você... Tem alguém no chat aí falando alguma coisa, Felipe? Sim, o seu áudio está um pouco distorcido, né? Está um pouco robótico. Não sei. Eu pensei que era só eu, mas aí a Michelle falou que também, e o Pedro falou que também. É engraçado. Eu achei que o áudio do Pedro estava ruim. O do Pedro já estava ruim mesmo, porque eu não sei onde que ele estava. Não sei se é ventilador. Provavelmente, eu estou um pouquinho perto do ventilador, até dei uma afastada para ver se melhorava um pouquinho. Mas não sei, às vezes pode ser também a internet, professora. Você desliga e liga a internet. Aqui em casa, quando cai a internet, tá a luz, eu fico sem internet. Aí eu vou no ligo, aí volta a funcionar. Estou reconectando aqui. Vamos ver se melhora. Ninguém merece, né? Voz de... Fica com um eco, vem a sua voz, depois, com atraso, vem a mesma. Tá melhor? Não.
A gente consegue escutar, mas vamos que vamos. Outra coisa, descanse, viu, gente? É importante descansar 20 a 30 minutos, um cochilinho, descansar o corpo, esticar as pernas. Existe uma técnica chamada Pomodoro, que você estuda 25 minutos e descansa 5. Isso também adianta bastante, tá? Não adianta estressar o cérebro, tá estudando sem parar, não. Dá uma descansada e volta de novo. Erros que você não pode cometer. Observar apenas o número de vagas. Número de vagas não quer dizer nada. Tá? Nada. Porque você pode ter muitas vagas e muitos candidatos. Você pode ter poucas vagas e poucos candidatos qualificados. Tá? Então, o número de vagas não quer dizer nada. Remuneração. Também não adianta você olhar só a remuneração. Você tem que olhar o plano de carreira a longo prazo, quanto que isso vai te dar. Porque, olha só, eu vou contar uma história do meu marido. Professora, esse sobre o plano de carreira eu tenho uma dúvida, não sei se você consegue sanar. Por exemplo, alguns concursos a gente não consegue ver questão de plano de carreira, só perguntando quem já trabalha no município, enfim. Tem por algum canal que eu consiga ver? Por exemplo, eu vou fazer o de Teresópolis, o de São Gonçalo e o de Itaboraí. O de Teresópolis eu já fiquei sabendo que tem plano de carreira. O de Itaboraí eu já fiquei sabendo que não, mas eu não consigo, assim, ter um acesso oficial enquanto a isso, entendeu? Para saber realmente, só fico sabendo por outras pessoas. Normalmente, o plano de carreira está dentro do site da Secretaria de Educação. Quando há plano de carreira, né? Todos deveriam ter. Todos os municípios tinham um prazo para ter seus planos de carreira aprovados. Mas nem todos aprovaram, entendeu? Então, por exemplo, sim, entendi. Vou contar, mas assim, onde você acha plano de carreira? Digita no Google plano de carreira Itaboraí. Porque, bota entre aspas, porque provavelmente vai te levar para um diário oficial ou vai te levar para o site da secretaria, entendeu? Ótimo, obrigada. Deixa eu colocar um fone aqui, pode ser que melhore, né? Deixa eu ver isso aqui. Isso é tecnologia, né? Tecnologia é um problema. O pior é que vai ficar gravado, né? Gravado em som ruim. Peraí. Deixa eu botar no fone. Veja se melhorou. Não. Então, gente, vai me apurar aí com o som. Mas não, é o seu. Então, observar apenas as vagas em remuneração não é o caminho. Escolher o concurso pela estimativa baixa de concorrência também não. Não avaliar se está apto para a carreira. Às vezes as pessoas fazem o concurso, mas não têm a habilitação. Já viu isso? Tem gente que faz o concurso, esquece de olhar, que precisa de uma habilitação. Por exemplo, você tem licença pura, plena naquela disciplina. Às vezes é uma pessoa que vai trabalhar com anos iniciais e precisa ter pedagogia. Para outros concursos, só o nível médio já basta, né, da modalidade normal. Então, tem que olhar isso. Não ler o edital é um erro gravíssimo. Recentemente, com esse negócio com a Covid, um concurso que aconteceu não foi no Rio de Janeiro. Muitas pessoas ficaram fora da sala.
Por quê? Porque mandaram as mulheres prenderem o cabelo, levarem alguma coisa para prender o cabelo, uma xuxinha, né? Aqueles elásticos de cabelo. E eles tinham aqueles elásticos de papel, aqueles elásticos de dinheiro, né? Aquele elástico horrível. Elas entraram. Quando acabou o elástico, aquelas pessoas que estavam sem o que o edital previa não puderam entrar no concurso. E aí você fala assim, professora, mas que absurdo é esse? Como é que uma pessoa não vai fazer prova com uma xuxinha para prender o cabelo? Estava no edital. O edital é como se fosse o ato jurídico do seu concurso. O que está no edital é para ser cumprido. Por exemplo, caneta, em algumas discursivas, pode caneta vermelha, pode caneta azul e pode caneta preta. Não, só pode preta. E aí eu vou para o concurso sem a caneta preta. Dependendo de alguém me emprestar uma caneta. E se ninguém quiser me emprestar uma caneta? Eu vou fazer o concurso de que maneira? Não vou fazer, né? Então, ler o edital, ele é importantíssimo. Entrega de títulos. Às vezes, você tem que entregar o título no mesmo dia da prova. Tem situação que você entrega o título em outra data. E tem situação que você entrega o título online, fazendo digitalização dos documentos. Então, você precisa ler o edital para saber exatamente o que estão pedindo. Às vezes, também a questão do boleto. Você pagou o boleto na casa lotérica. E aí o boleto não entrou o dinheiro no dia que a compensação foi no dia seguinte. Que a casa lotérica tem que levar para o outro espaço, que é o banco, vai entrar na Caixa Econômica no dia seguinte. Resultado, pessoas que perdem o concurso porque deixam as coisas para a última hora. Então, ler o edital é muito importante. Conhecer a banca e o perfil da banca, a maneira como a banca aborda os conteúdos. Então, por isso que é importante fazer as provas, né? As provas anteriores. Não destinar os estudos pelo menos uma vez por semana, o tempo exato que tem as questões da prova. Tem que treinar isso, porque às vezes você não treina tempo de prova e você lá na sua prova vai ter problema, porque a sua prova vai ter um número X de questões e às vezes você não vai conseguir fazer as questões em tempo e hora, porque você não treinou, então tem que treinar também. E precisa esgotar o conteúdo programático da prova. Você estudar para um concurso e não passar por todos os conteúdos, você com certeza está pagando para ver aí alguma questão que você vai deixar por conta de não ter estudado, né? Você não deve estudar em grupo, você deve estudar individualmente. Não resolver provas de concursos anteriores é um defeito, tem que fazer. Pensar que o colega da turma é o seu principal concorrente, ele não é. Tá? Então, assim, você tem concorrentes, são aqueles que estão estudando igual ou melhor do que você. Subestimar a experiência do professor, acontece muito isso no magistério. Os professores eles vão para as aulas nos cursos com a postura de professor e não de aluno. E muitas vezes acha que sabe mais do que o professor. Acontece muito isso, né? E com isso acabam aprendendo, porque no momento que você não confia na preparação, não confia na pessoa que está te preparando, você com certeza vai fechar os canais do seu aprendizado para essa pessoa. Experimentar novas técnicas às vésperas da prova. Também isso é muito comum. A pessoa quer fazer um aulão na véspera da prova com outro professor. Fez a preparação com um professor e no aulão da véspera vai fazer com outro professor. Aí acontece desse outro professor falar uma coisa diferente.
acabou. Você vai errar a questão da prova, porque você estava vindo numa linha de pensamento do professor, você estava estudando dentro de uma linha, e quando você vai para a prova, você não pode ter dúvida, você tem que morrer abraçado com esse professor. Por quê? Porque quando você chegar lá na sua prova, o melhor para você é a sua segurança. Você tem que ter segurança daquilo que você se preparou. Porque a insegurança, ela vai te deixar errar as questões que você acertaria. Porque você vai estar inseguro em relação à sua preparação. Então, segurança é um ponto fundamental. Nunca abandone suas atividades físicas, porque o corpo funciona com a mente. Então, e a mente funciona com o corpo. Então, não abandone, faça aí suas caminhadas, faça pelo menos alguma atividade, né? Nem que seja levantamento de copo, mas faça alguma atividade para não ficar pelo meio do caminho aí, né? Bom, planilha de planejamento, de cronograma, precisa comer, precisa arrumar a casa, às vezes tem gente que ajuda a arrumar a casa, né? Descansar, mas encaixe aí os seus estudos. E para cada dia, uma disciplina diferente. Ou para cada dia, pelo menos 2 disciplinas, né? Então, se você vai estudar português de manhã e vai estudar fundamentos à tarde, vai estudar matemática, se é o caso do teu específico, vai estudar no horário e no outro. Ou então, cada dia da semana, uma matéria diferente aí. Arrume um cantinho aí para você estudar, um cantinho interessante, não precisa muita coisa, mas é importante não ter barulho, não ter nenhuma interferência. E faça o checklist dos seus conteúdos. É exatamente o que eu faço lá no Educador Sistêmico, né? Quando sai o edital, eu faço a listagem dos conteúdos e coloco em aulas. Você tem que fazer isso com o teu conteúdo programático. E aí, eu estou com o conteúdo programático aqui, do concurso de vocês. E aí tem uma parte que é comum a todos os cargos, e é essa parte que eu vou falar com vocês agora, tá? Dentro de Fundamentos da Educação, o primeiro conteúdo que aparece é LDB. Então, a LDB ela vai ser de todos os cargos. O segundo conteúdo é de Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não estudou nada de Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo menos os artigos da educação você vai estudar, que são os artigos do 53 até o 59. Então, esses você vai ter que estudar. A idade das crianças, a idade do adolescente, aqueles direitos fundamentais. Então, é importante você estudar aquilo que vem no início do ECA, né? Que fala do direito à educação, à saúde, à moradia. Isso é importante. E as atribuições do Conselho Tutelar. Mas o que não pode faltar são os artigos da educação, porque são exatamente os artigos mais cobrados dentro da sua prova. Organização da escola e gestão escolar. O que é isso? É gestão democrática. Então, o item 3 do seu edital trata da gestão democrática. Uma questão da sua prova vai falar de gestão democrática. Né? Então, lembrando sempre da autonomia, a participação, conselhos escolares, né? É isso que é o caso da gestão aí. Que também está na LDB, no artigo 15 da LDB e no artigo 14 da LDB, vai falar desse processo de construção da gestão democrática. Relação pedagógica, professor, aluno, conhecimento. O que é isso? Relação pedagógica, professor, aluno, conhecimento. Teorias da aprendizagem. E aí entra aquilo que é comportamentalismo, cognitivismo, socio-interacionismo, construtivismo. O que é tipo de relação? Você tem um professor, um aluno e um conteúdo sendo
sendo ministrado ali. Então, como é que é o professor tradicional? É o transmissor. Como é que é o professor da escola nova? É o facilitador. Como é que é o professor humanista, né? Aquele do Carl Roger? Ele é o não autoritário. Como é que é o professor do Paulo Freire? É o mediador. Então, para cada um tem uma relação. E o aluno, ele é passivo, ativo ou interativo, né? Então, essa é a postura do aluno. Ativo, passivo ou interativo. Qual o item 5? Projeto político e pedagógico. Que documento é esse? Ele é um documento normativo, é um documento norteador, é um documento de identidade da escola. A construção dele é coletiva. Então, PPP é um conteúdo importante. Planejamento e seus componentes. Aqui entra tipos de planejamento. Planejamento macro, planejamento meso e planejamento micro. O planejamento macro, ele é educacional. É o Plano Nacional de Educação. É o planejamento macro. Um planejamento meso são as diretrizes curriculares da educação. E um planejamento micro é o seu plano de aula. Cada um tem um objetivo. O planejamento a nível educacional está relacionado a metas, desempenho. O planejamento escolar está relacionado a currículo, né? O que eu vou ensinar na escola. E o planejamento de aula é o processo, ensino-aprendizagem. Então, o planejamento de aula, ele tem uma função direta de ensino e não de educação. Tá? Existe uma diferença entre educação e ensino. Educação é um processo abrangente. Ensino é um processo restrito. Somente os profissionais de educação estão autorizados a dar o ensino dentro da escola. Fora da escola, outras pessoas podem ensinar, né? Questão número 7. Organização curricular. Falando de interdisciplinaridade e transversalidade. O que é interdisciplinaridade? O que é transversalidade? Então, são dois conceitos importantes. Você saber o que são temas transversais. Eles estão presentes no PCN e eles fazem um atravessamento de temas no Causas e consequências do fracasso escolar. Por que há o fracasso escolar? Os autores falam sobre violência simbólica. Ensinamos algo que não é útil para as crianças. Elas não veem utilidade, por isso elas se desinteressam. E isso é de propósito, tá? Nós ensinamos o que não é interessante na escola pública de propósito. Porque a escola pública, ela precisa ser fraca. Porque senão não atenderia às necessidades reais do governo, que é dividir as classes. Se a escola pública fosse muito forte, se todas as escolas públicas fossem no mesmo nível do Colégio Pedro II, nós teríamos dificuldade de mercado de trabalho. Porque as pessoas não iriam querer trabalhar para ganhar pouco. E não iriam querer se submeter ao mercado. Então, nós trabalhamos na reprodução. Isso não é a Ana que está falando. Isso são os teóricos críticos e pós-críticos que falam que essa reprodução ela é proposital para a manutenção do status quo. Então, nós temos um tipo de educação reprodutora. Mas nós precisamos nos conscientizar e conscientizar os alunos dessa educação reprodutora e transformar essa educação numa educação libertadora.
né? O que é uma educação libertadora? Uma educação que liberta a consciência. Tá? Então, é importante a gente ter isso claro. Tendências pedagógicas é a divisão entre liberais e progressistas. Eu tenho que saber as características das liberais e as características das progressistas. Educação inclusiva, entendendo que a escola precisa ser para todos, independente das suas deficiências. Então, é uma escola que não limita o acesso, porque é uma escola que deixa todos entrar e que eles sejam vistos pelos seus potenciais. Então, não há comparação. Essa criança consegue, essa criança não consegue. Eles são diferentes, mas todos com potenciais. Desenvolvimento psicossocial da criança. O que é isso? É Piaget, Vygotsky e Vallon. São 3 autores aí. Piaget, Vygotsky e Vallon. E, por último, aqui, não antes do último, a BNCC, que é importante o texto introdutório da BNCC, você saber o que são as 10 competências, e você saber que é um documento normativo, obrigatório. Então, o texto introdutório da BNCC é fundamental. E o Plano Nacional de Educação, com suas diretrizes e suas metas. Tá? Esse é o conteúdo dos cargos. Então, assim, no meu curso, dentro do educador sistêmico, eu divido isso em aulas, né? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, vai até aula 20, com esses conteúdos do edital sendo separados aí com o vídeo, o texto e os exercícios. Né? E o que você tem que fazer no seu material, né? No seu edital? Você tem que pegar e fazer um checklist para que você, a partir de hoje, você vá eliminando aí cada um desses conteúdos dentro do seu edital. Além disso, o checklist de português e o checklist do seu conteúdo específico. Você tem que passar pelo conteúdo do seu edital. Não é estudar muito coisa, é estudar um pouco de tudo que cai no seu edital. Para que você possa ter realmente condições de ter mais assertividade nas questões da sua prova. Então, assim, imagina você ir para o seu edital e você não leu o Plano Nacional de Educação. Você vai perder a questão. Porque você não vai ter nem a intuição. Porque tem questões que você vai responder no concurso por intuição. Mas se você nem leu, nem a intuição você vai ter. Então, assim, é importante vocês seguirem aí esse roteiro. Tá bom? Esses são os meus bizus. Peço desculpa pelo áudio, né? que não está muito bom, mas eu tenho certeza aí que vocês vão aproveitar bastante o conteúdo da aula. Tá show. E aí, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? É agora. Professora, sobre métodos de estudo,